Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Versículo 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Versículo 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Versículo 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Versículo 11. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Versículo 12. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Versículo 13. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Versículo 14. Embora minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Versículo 15. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Versículo 16. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Versículo 17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Versículo 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Versículo 20. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Versículo 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Versículo 23. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Versículo 24. Isso é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Versículo 25. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Versículo 26. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Versículo 27. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho. Grite de alegria.
Você que nunca esteve em trabalho de parto. Por que mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido? Versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Versículo 29. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Versículo 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre.